Olá, povo lindo de Deus. Estamos aqui para mais um encontro, né? Falando de escatologia consumada. Eu avisei a vocês que nós gravaríamos vídeos pequenininhos, são gotinhas. Eu sei que o povo da graça está espalhado já, né, pelo Brasil todo, mas eu tenho compromisso com aquelas pessoas que me amam, com aqueles meus amigos que me conhecem há tanto tempo. E eu gostaria de dividir com eles, com vocês, esse encontro que eu tive com a graça, essa revelação, essa iluminação de mente que eu tive com a graça de Deus. Então eu quero dividir com vocês essa experiência, essa revelação, mas eu vou dividir assim em vídeos pequenos, de 15 minutinhos no máximo, para que vocês aproveitem bem. E nós estamos, então, na terceira aulinha e no segundo vídeo sobre o mesmo tema, vindo sobre as nuvens. Nós vamos fazer vários vídeos sobre um tema só, evitar de que fique um vídeo muito grande. Eu já expliquei para vocês que no Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita por judeus e para judeus. Então, no Antigo Testamento, que é chamado por eles de Torá e Taná, né? E nós chamamos Jesus chamava lei e os profetas. Então vejam bem, quando se falava virar sobre as nuvens, eles já sabiam que vinha juízo sobre aquela nação. Então essa linguagem de figura, ela é tão presente no Antigo Testamento. Mas interessante é que os crentes, os líderes, ficaram muito impressionados quando essa linguagem de figura aparece no Apocalipse. Por quê? Por causa da doutrina, da filosofia que eles têm de que a escatologia é futurística, será num futuro que acontecerá tudo isso. Então os crentes são impressionados com esse vir sobre as nuvens, porque acham que Jesus vem sobre as nuvens. Lá em Apocalipse diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então eles gravaram muito o eis que vem sobre as nuvens, e todo olho verá. Eles acham que é todo olho do mundo, nós vamos explicando no decorrer do texto, e todas as tribos da terra. Quem era chamado a terra, que era chamado de terra, era Jerusalém, era chamado de terra. E onde tinha as tribos, era Jerusalém. Mas os crentes jogam para um futuro por causa de vir sobre as nuvens. Interessante, a Bíblia está cheia, o Antigo Testamento está cheio dessa expressão. Mas só o que impressiona os crentes é quando ela é citada no Apocalipse, por causa do que eu já falei para vocês, né? Eu mostrei um texto para vocês de Isaías no outro vídeo, agora eu vou mostrar de Jeremias. Jeremias, capítulo 4, começa no versículo 8 e diz assim, naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém, um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Um vento me virá a mim com grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Como que será esse juízo? Eis que virá subindo como nuvem, viu? Vindo como nuvem, vindo sobre nuvem. Era sinal de juízo para a nação. Era uma linguagem de figura que eles conheciam muito bem. E os seus carros como a tormenta, e os seus carros serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Viram? Já mostrei vocês em Isaías, agora estou mostrando em Jeremias, e se precisar eu faço um outro vídeo sobre isso. Então vejam, só porque Jesus usa uma expressão judaica e você não entende de tradições do povo judeu, para quem Jesus estava profetizando, porque ele estava falando ali para judeus, para os seus discípulos. Aquelas palavras de Jesus, Mateus 24, não são para nós.
Ele está falando para os discípulos. Então, dá essa confusão que já dura 21 séculos. Porque nós queremos que aquelas palavras de Jesus sejam para nós. Os futuristas forçam o texto. Pegam Mateus 24, divide em dois. Não, até aqui Jesus está falando para os discípulos. Daqui em diante está falando para o final dos tempos. É brincar com o texto isso. É ignorar o contexto da palavra de Deus. Então, os crentes até hoje criam desculpas para defender a tese de um final de tempo no mundo futuro. Final do mundo num futuro tão, que eles dizem que é breve, mas está bem longe já. Para mim, imagina para aqueles que já morreram, né? Para os nossos antepassados. E Jesus afirmou que seria naquela geração. E tudo aconteceu menos de 40 anos após Jesus afirmar isso. Jesus morreu com 33 anos, foi no ano 70 que aconteceu tudo isso, né? Então, amados, a verdadeira libertação está na mente. Não tenham dúvida. Quantas pessoas têm a Bíblia? O mundo todo tem Bíblia. Tem pessoas que têm um monte de Bíblia em casa. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas, queridos, se não abrirmos a mente, de nada adianta abrir a Bíblia. A mente tem que ser aberta. O apóstolo Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento precisa ser transformado. O nosso entendimento tem que ser revisto ao ler as Escrituras. Já falou Ed Renekiewicz. O livro de Daniel, Mateus 24 e o Apocalipse estão interligados. Capítulo 9 de Daniel em diante, capítulo 24 de Mateus e o Apocalipse falam do mesmo assunto. Se nós separarmos isso, aí começa a confusão na nossa mente. Então, nós temos que tomar cuidado com o contexto bíblico, com o contexto judaico, da forma de se escrever a Bíblia, usando as tradições da época. Vamos ver o que foi dito a Daniel, lá capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras. Que palavras? Nós vamos estudar sobre a escatologia de Daniel. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim. Mas que fim era esse que foi dito para Daniel? O anjo mandou Daniel selar o livro, porque o tempo não havia terminado. Agora, olha o que ele diz em Apocalipse 22, 10. Não seles as palavras deste livro, porque próximo está o tempo. Olha a diferença. Daniel era para selar o livro. Ainda faltavam muitas coisas para se cumprirem. O Messias não tinha vindo ainda. Agora, em Apocalipse, para João, o tempo estava próximo. Talvez 2 anos, menos de 2 anos, quando João escreve o Apocalipse. Veja, para Daniel, não. Mas para João, era naqueles dias, bem breve. Irmãos, o que nós acreditamos, não importa. O que nós acreditamos no decorrer da nossa vida, não importa. Importa é o que o texto diz. Importa é o que o contexto diz. Olha o que o texto diz, até quantos o traspassaram. Os soldados romanos que traspassaram Jesus estariam vivos para ver aquilo acontecer. Até eles veriam o que acontecia, porque aconteceria naquela geração. Foi o que Jesus disse. Será que quem morreu e a terra já comeu, o pó já voltou ao pó, vai ressuscitar para ver isso? Não, era breve, era para aquele tempo. E todas as tribos da terra, Jerusalém. Viu como os pentecostais gostam de gritar, ô terra? Era uma expressão para Jerusalém. Todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. As 12 tribos de Israel que compunham o Israel. Jerusalém sempre foi conhecida
como a terra. Então, creio que não resta dúvida aí, né? Para o povo de Israel, essa expressão vir sobre as nuvens, eu já falei, significava vir em juízo. Se fosse de forma literal, nós teríamos que aceitar que Jesus vai se encarnar de novo, vai ter um corpo que, no caso, vem, né? Voando sobre as nuvens. Que visão ridícula que eu sempre questionei. Sempre questionei, mas nenhum pastor nunca me deu atenção, ninguém nunca me respondeu. E aí eu fui cavucar comigo mesmo, né? Cavucar ouro nas Escrituras. Então, nesse caso, Jesus reencarnou, se ele vem mesmo, né? Numa nuvem. Eu sempre pensei em Jesus vir montado, irmão, numa nuvem. Sempre via assim. Quando eu vi os pastores pregar, Jesus vem sobre a nuvem. Eu pensei, bem, sobre a nuvem, vem montado numa nuvem. E pensava Jesus com um corpo, né? Será que você já não pensou assim? Se pensou, está na hora de repensar. Então, nós sabemos que Jesus ressuscitou, que está em espírito, e não em corpo mortal. A vinda do reino não foi algo visível, mas espiritual. No ano 70, veio de forma espiritual, como juízo sobre Jerusalém. Todo olho o verá. Foi o juízo que veio sobre Jerusalém e que todo o povo da terra testemunhou. Queridos, quem não sabe a história do povo de Jerusalém, do povo de Israel, que naquele ano 70, quando Tito, Vespasiano, arrasaram com Jerusalém, eles se espalharam por toda a terra. Só em 1947, 1948, é que Israel voltou a ser Estado novamente. Ô perseguição, ô tribulação, ô juízo final. Os crentes querem outro. Isso não é para gentio. Isso é para judeu. Queridos, e isso é histórico, isso está nas histórias. Basta pesquisar que você vai encontrar o juízo de Deus sobre Jerusalém. Vídeo bem pequenininho, falando vindo sobre as nuvens, e não está esgotado o assunto. Se precisar, eu volto a falar sobre esse assunto, mas por hoje, vocês fiquem com esse arremate do vindo sobre as nuvens, tá bom? Que Deus os abençoe e viva na graça, graça